Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço. bomparatodos@tvt.org.br. A criação do Cadastro Nacional de Adoção é uma forma de organizar os interesses das duas partes. Mas é o suficiente? O advogado e presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Carlos Berlini, está aqui para conversar conosco sobre esse assunto. Olá, Carlos, muito obrigada pela sua presença. Um prazer estar aqui junto com você, Marília, e com os nossos amigos de casa. Carlos, quais as maiores conquistas dessa nova lei? Essa nova lei, que é chamada também de Lei Nacional de Adoção, na verdade ela não é uma Lei Nacional de Adoção, é uma lei que veio modificar alguns aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive a adoção. Os avanços foram muito grandes, é uma lei federal a qual todos nós no Brasil inteiro, não só aqui em São Paulo, em todos os estados, estamos sujeitos a ela. E a gente vai ver no decorrer do programa como ela veio trazer enormes benefícios para todas as crianças que precisam de uma família. Você poderia citar alguns deles para a gente? Agora, por exemplo, as crianças que estão acolhidas institucionalmente, naquilo que era chamado de antigamente de abrigo, de orfanato, hoje em dia não se fala mais em orfanato nem abrigo. Essas crianças vão ter os seus processos revistos pelo menos a cada 6 meses, pela equipe técnica, pelo juiz, pelo promotor, coisa que vai agilizar muito mais os processos, porque antigamente se dizia que os processos ficavam esquecidos. Não era bem verdade. Porém, agora o que vai existir é uma reavaliação, pelo menos a cada 6 meses. Então, com essa medida, você acaba acelerando um processo. Sim, certamente, porque os juízes vão ter todos os elementos que possam convencê-lo a fazer com que aquela criança ou volte para sua família de origem, ou então que ela seja melhor inserida na sociedade, quando ela passa a ter 18 anos, ou mesmo que ela vá para uma adoção. Carlos, e o que ficou faltando nas mudanças, os aspectos críticos dessa nova lei? Nós esquecemos na nova lei de dar instrumentos a que o poder público pudesse atuar de verdade essa lei maravilhosa que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei que é tida como uma das melhores do mundo, entretanto de pouca operacionalização. Faltam recursos, faltam pessoas, não é? Faltam instrumentos. Eu acho que, na verdade, o legislador deixou essa falha e nós precisamos de saná-la talvez agora nos próximos anos. Carlos, nós temos muitas dúvidas da população sobre esse assunto para você. Vamos ver a primeira delas. Estamos aqui para responder. Sobre a mudança na lei de adoção, que ela pode ajudar no processo de adoção das crianças? Se a cada 6 meses esses processos forem revistos, já é um grande avanço. E agora também nós temos que pensar que os juízes e os nossos técnicos, os nossos promotores, têm uma visão muito mais ampla do que realmente é uma família. Não é mais aquela família de papai e de mamãe, é aquela família tradicional. A família hoje está encarada como uma família extensa, que é muito mais do que o próprio núcleo familiar biológico. Então, se essas crianças puderem ser inseridas em um núcleo maior, a possibilidade delas voltarem para casa, que esse é o escopo principal da nova lei, não é? Que ela possa voltar à sua família de origem. Como você poderia exemplificar isso para a gente? As famílias hoje em dia não são mais constituídas somente de papai e de mamãe, não é? Então hoje em dia quando se diz que a família quando a criança tem que voltar para a família, essa família pode ser uma família constituída até mesmo dos próprios padrinhos, dos tios, dos primos. Não vai se buscar somente mais aquele laço biológico muito estreito e muito próximo da criança. Mas aí ela não seria adotada, né, Carlos? Não, aí ela não seria adotada, porque a adoção ela só pode existir, dando um exemplo muito simples. Por exemplo, os avós não podem adotar os netos. Os irmãos não podem adotar um outro irmão, não é? Mas os primos podem, os padrinhos podem, não é? Então, todo aquele grupo pode adotar aquela criança, mas não necessariamente ela precisa ser adotada. Basta que ela retorne, não é, à sua família de origem, à sua família alargada. Nossa próxima pergunta é da Maria Helena, vamos ver. Com tantas crianças abandonadas, a revisão da lei foi o suficiente para a adoção das crianças? Para agilizar a adoção das crianças? Hoje em dia, com a nova lei, existe para agilizar esse processo aquilo que se chama plano individual de atendimento. Os nossos técnicos do Poder Judiciário, que hoje em dia trabalham muito bem, são pessoas capacitadas e formadas, na prática já faziam isso. Só foi dado um nomezinho que é bastante diferente, que é bastante interessante, chama PIA, né? Que é esse plano individual de atendimento.
Através desse plano individual de atendimento, os técnicos do Poder Judiciário, do Poder Executivo, os técnicos do próprio abrigo, têm uma linha para seguir. Ou seja, se sabe que a criança, quando entrar naquele abrigo, ao final, onde é que se quer chegar? Ou ela volta para a família de origem, ou então ela vai para uma adoção. Nossa próxima pergunta é sobre como adotar uma criança. É da Darciana, vamos ver. Quais os requisitos básicos para adotar uma criança? Para adotar uma criança, se você é casada, você tem que comparecer à Vara da Infância e Juventude do fórum mais próximo da sua casa. E ali, então, você vai fazer uma entrevista com os técnicos daquela vara e vai levar a documentação que é necessária. Se você for solteiro, também você pode adotar uma criança, sem problema algum. O importante é que você faça exatamente o que os técnicos e o que o pessoal do fórum diga para você fazer. Não é difícil, não é complicado, a gente vai ver isso. A Daniela tem uma pergunta. Qual a documentação necessária para a adoção? Daniela, a documentação é a coisa mais simples do mundo, aquilo que você carrega no seu próprio bolso muitas vezes, não é? Que são os seus documentos pessoais, que é um comprovante de endereço, não é? O que tem a mais é que, obviamente, muitas vezes, nesse processo que a gente chama de habilitação à adoção, né, vão ser feitas algumas visitas domiciliares a você, algumas entrevistas que podem ser feitas ali no próprio fórum. Mas a documentação é muito simples, é aquilo que é a documentação para você apresentar em qualquer órgão público. A Ana Carla tem uma pergunta sobre o rigor da lei brasileira. Vamos ver. Por que a lei brasileira é tão rigorosa quando se trata de adoção? Olha, Ana Carla, eu acho que a lei tem que ser rigorosa de verdade, porque nós estamos mexendo com vida humana, não é? Nós estamos mexendo com a vida de uma criança. E no processo de adoção, Marília, o que é o mais importante nesse processo todo é a criança, é o bem-estar da criança. Nós não estamos com a lei para atender os adultos, porque um casal, porque alguém quer um filho, mas sim porque uma criança precisa de uma família. Nossa próxima pergunta é do William, vamos ver. No caso de pais estrangeiros, eles podem adotar crianças brasileiras? William, os estrangeiros podem adotar sim, você já deve ter visto muitas matérias sobre isso, né? Sempre que não houver a possibilidade de uma criança ser inserida numa família brasileira ou de retornar para a sua família de origem, ela pode e ela deve ser adotada por um casal, mesmo que esse casal, que essa família seja estrangeira. Não somos nós que vamos fazer com que o amor não ultrapasse as fronteiras geográficas e políticas de um país. É perfeitamente possível a adoção por internacional. A Neuza tem a próxima pergunta, vamos ouvir. Uma pessoa desempregada pode adotar uma criança? Um desempregado, por um caso fortuito que possa ter acontecido, se ele já estiver inscrito no cadastro de pretendentes à adoção, ele pode ser sim, mesmo que ele não tenha nenhum emprego, mesmo que ele não trabalhe. Isso vai depender, obviamente, das condições sociais, morais, humanas e psicológicas que a família possa ter. Carlos, mas assim, se a pessoa quiser se inscrever no cadastro, estando desempregado, não tem problema nenhum também? Não tem problema nenhum. Basta que essa pessoa possa prover o sustento de uma criança nova que já venha para sua casa. Tá certo. Vamos ver a próxima pergunta. Muitas pessoas adotam crianças irregularmente. Como nós podemos fazer para mudar isso? É um grande perigo que a gente corre no Brasil inteiro, que são as adoções irregulares. É aquilo que antigamente a gente chamava pegar para criar, filho de criação, registrar em nome próprio, quando isso não é verdade. Além de ser um crime muito grande, você vai viver eternamente com esse peso sobre as suas costas, porque muitas vezes o que acontece é que esses pais nem vão dizer ao filho que ele é adotado. Não faça isso, não faça isso. Hoje em dia nós temos acesso à justiça gratuita, inclusive. O processo de adoção dentro da Vara da Infância e Juventude não custa absolutamente nada. Você não paga custas. Você, por vezes, não precisa nem mesmo de contratar um advogado. A própria Vara da Infância e Juventude tem gente capacitada bastante para poder fazer essa adoção e, repito, não é um processo complicado. O que a gente tem que ter é muito cuidado, como eu disse no princípio, é que é a vida de uma criança. E por conta disso é que nós vamos então fazer com que todos os direitos dessa criança sejam preservados. Nossa próxima pergunta é do Felipe Martins, vamos ver. No caso de um profissional que não tem renda comprovada, ele pode adotar uma criança?
as condições de qualquer pessoa no acesso à justiça, no acesso à adoção, não depende absolutamente de renda, de uma família ou de outra. Não é só o rico que pode adotar, né? E nem tampouco são as condições econômicas de uma pessoa que vão fazer com que um juiz ou que um promotor tire o poder familiar de dos pais em relação a uma criança porque ele é pobre. Então, se quem é pobre pode adotar, não é por causa da pobreza que ele também vai perder o seu Carlos, filho. e no caso da faixa etária, tem um limite máximo de idade que a pessoa pode adotar uma criança, um limite também mínimo de idade? O limite mínimo é 18 anos, não é? É com 18 anos e deve ter aí uma diferença de 16 anos entre o adotando e a pessoa que vai adotar. O limite máximo não existe, mas não é por conta disso, né, que você que está em casa, que já tem 70, 80, 60 anos, né, possa pleitear junto à Vara da Infância e Juventude a adoção de uma criança recém-nascida. Porque apesar de não ter critérios legais e jurídicos, tem que se agir com muito bom senso. Carlos, como resolver a questão da grande porcentagem dos pais que querem adotar crianças com menores idades? O que fazer com as crianças maiores que não são tão procuradas para adoção? Geralmente o que o brasileiro busca, ou que sempre buscava, vamos dizer assim, era uma criança pequena, uma criança recém-nascida, uma criança de pouca idade, do sexo feminino, de raça branca. Graças a Deus, esse perfil da adoção nacional está mudando muito. E está mudando em função de um trabalho constante, um trabalho ferrenho que os grupos de apoio à adoção têm feito, que também os fóruns, que as varas da infância e juventude também têm feito, alargando um pouco mais os horizontes da própria adoção. Senão as nossas crianças vão ficar crescendo dentro das nossas entidades de acolhimento e nós não vamos saber depois o que fazer com elas. Eu gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas que desejam adotar crianças, por favor. Vamos acabar com o tabu da burocratização. Na verdade, nós precisamos agir corretamente dentro das nossas leis. Se você quer adotar, não faça absolutamente nada antes de comparecer à Vara da Infância e da Juventude mais próxima da sua casa. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer. Foi um prazer estar com você, foi um prazer atender também todos esses nossos amigos que nos fizeram as perguntas. Estamos sempre disponíveis a vocês. Muito obrigada. No próximo bloco, a psicóloga judiciária Marta Yamaoka, do GEA, Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de São Bernardo do Campo, vai responder as dúvidas sobre a adoção. Voltamos já!